Moçada, vamos lá, ó. Eu vou resolver as questõezinhas do módulo complementar, tá certo? Tem três questõezinhas pra gente fazer, questões 5, 6 e 7, que eu tô devendo a vocês. Vamos pagar, né? Olha só, na questão 5 ele fala assim: calcule a distância entre os dois pontos de interseção dos gráficos de y igual a 2x e y igual a 2 elevado a x. Vocês já conhecem, pessoal, essas duas equaçõezinhas aqui, ó. Essa primeira é uma função do primeiro grau. E aí, o que é que eu fiz? Eu construí o gráfico dela ali, ó, no plano cartesiano. Eu atribuí aleatoriamente aqui três valores para x. Quando x for 0, ó, 2 vezes 0, aí o y vai dar 0. Quando x for 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Quando x for 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Então eu marquei esses pontinhos aqui, ó, o 0, 0, o 1 e 2 e o 2 e 4. Como eu sei que é uma função do primeiro grau, quando eu ligo os pontinhos, já sei que vai formar uma retinha. E aí eu tracei essa retinha de azul, ó. Essa retinha de azul é a reta de equação y igual a 2 vezes x, ó. Muito bem. Aí eu vim para essa outra funçãozinha de vermelho, que é uma função exponencial. Nessa função exponencial, perceba, eu também atribuí valores a x para construir o gráfico dela. Quando x for menos 2, 2 elevado a menos 2 vai dar 1 quarto. Quando x for menos 1, 2 elevado a menos 1 vai dar 1 meio. Quando x for 0, 2 elevado a 0 vai dar 1. Quando x for 1, 2 elevado a 1 vai dar 2. Quando x for 2, 2 elevado a 2 vai me dar 4. Quando eu marco os pontinhos lá no plano cartesiano e eu ligo, aí eu formo essa curvazinha exponencial de vermelho, ó, que eu tracei aqui. Isso aqui vocês estudaram lá no finalzinho do primeiro ano, quando a gente viu função exponencial. E aí, pessoal, para minha surpresa, quando eu traço esses dois gráficos, eu percebo que eles se encontram exatamente nesses dois pontos, ó. Esse aqui é o nosso ponto de interseção número 1. Vou chamar aqui de I1, tá? Ponto de interseção número 1. E esse aqui é o I2, ó. É o ponto de interseção número 2. E a questão quer saber a distância entre eles. A distância entre eles é esse segmentozinho aqui, né, que está contido na nossa reta de equação y igual a 2x. Dá para a gente responder isso fazendo uma geometriazinha bem básica aqui, ó, geometria plana. Aqui é um cateto, aqui também é um outro cateto e aqui faz 90 graus, ó. Com isso, pessoal, a gente acaba de trazer aqui, ó, um triângulozinho retângulo, tá certo? Olha ele aqui, ó, um triângulozinho retângulo, em que eu quero saber quanto vale essa medida x. Eu sei que aqui, ó, de 1 para 2, esse cateto mede 1, e aqui de 2 para 4, ele vai medir 2, ó. Então, a resposta da questão vai ser o resultado desse Pitágoras. Vai ficar aqui x elevado ao quadrado, sendo igual a 1 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado. Então, vai dar x igual a raiz quadrada de 1 mais 4, que é 5, ó. Beleza, moçada? Então, a distância entre os pontos de interseção I1 e I2 vale 5, ó. X é igual à distância, ao segmento, né? A medida do segmento I1 e 2, ó, que vale raiz quadrada de 5. Então, essa é a nossa resposta, tá? Raiz de 5, que é dada aí pela opção D de dado, ó. Pode marcar aí, então, opção D de dado, tá? No nosso módulozinho. Beleza? Show de bola! Galerinha, agora a questãozinha de número 6, ó. Na questão 6, pessoal, ele fala o seguinte. A gente está aqui, pessoal, na página 8, tá? Do nosso módulozinho complementar. Continuando aqui a correção das questões. Na questão 6 ele fala que essa reta de equação 2x mais 3y igual a 6,
ao interceptar os dois eixos coordenados, ou seja, ao tocar o eixo x e o eixo y, ela forma com estes um triângulo retângulo. Ele quer saber qual é a área desse triângulo. Pessoal, para a gente saber onde é que a retinha vai tocar os eixos, a gente já aprendeu que aonde a reta toca o eixo x é quando a ordenada do ponto é zero. Então, se eu fizer esse yzinho aqui valer zero, na hora que eu fizer ele valer zero, aí eu vou ter 3 vezes 0, 0. Aí vai ficar 2x igual a 6. Ó. Na hora que eu tenho 2x igual a 6, quando eu passo o 2 dividindo, aí o x vai me dar 3. Ó. Ou seja, o ponto onde a reta vai tocar o eixo x é o ponto de coordenadas 3 e 0. Ó. Então eu vou lá e aviso aqui, ó. Ponto de coordenadas 3 e 0, acabei de marcar. Aqui ele. Ponto de coordenadas 3 e 0. Agora eu quero saber onde é que a retinha vai tocar o eixo y. Para saber onde ela toca o eixo y, aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos fazer o x valer 0. Ó. Então agora é o x que vai valer 0. No que o x vale 0, 2 vezes 0, 0, né? Aí fica 3y dando igual a 6. Se 3y vai ter que dar igual a 6, quando eu passar o 3 para o outro lado, o y vai ser 6 dividido por 3, que é 2. Ó. Então, o y vai ser 2. Ó. E aí, moral da história, o ponto que a gente está procurando é o ponto de coordenadas 0 e 2. Ó. Então, a reta vai tocar o eixo y bem aqui, ó, no ponto de coordenadas 0 e 2. Ó. E aí, moçada, essa daqui é a nossa retinha da questão. Ó. Retinha que passa aqui pelos pontos que nós mencionamos aqui anteriormente. E aí, para terminar a questão, ele quer saber simplesmente quanto vale essa areazinha. Ó. A área do triângulozinho retângulo que a reta determina com os eixos x e y. Aí fica fácil. Quanto é que vai ser essa área? A área de um triângulo retângulo. É só pegar um cateto, que é a base, vezes o outro cateto, que é a altura, e dividir por 2. Ó. Um cateto aqui mede 3 e o outro cateto mede 2. Então a área vai ser 3 vezes 2 dividido por 2. Corto o 2 de cima com o de baixo. Então essa área está dando para a gente 3 unidades. 3 unidades de área. Beleza, moçada? Então essa é a resposta da nossa questãozinha 6. Ó. 3 unidades de área. Pode ser qualquer unidade, ele não deu na questão, né? Então vai dar 3 unidades de área. Tá bom? Show de bola. Vamos para a próxima. Galerinha, na questão número 7, ele dá uma funçãozinha logarítmica e ele fala aqui que esses pontos P1 e P2 são pontos dessa função. Ou seja, o que é que eu entendo por Y? Que se eu trocar, por exemplo, ó, aqui, ó, eu tenho um ponto que o x dele, ó, o x desse ponto 1, que eu vou chamar de x1, ele vale raiz de 2. Isso quer dizer que se eu vier na função e eu trocar o x por raiz de 2, eu vou descobrir quem é esse y1, que é o valor da função. Ó. Então vamos lá. Quem vai ser o y1? O y1 vai ser igual a log de... Quem é o x1? Raiz de 2 na base 2. Ó. Não é assim? Beleza? Aí vamos lembrar como é que é a definiçãozinha de logaritmo. O logaritmo é assim, ó. Quem está aqui embaixo eleva o que está lá do outro lado para dar como resultado esse númerozinho aqui de cima. Então nós vamos ter o seguinte. 2 elevado a y1 deverá dar igual a raiz quadrada de 2. Mas não esqueça que a raiz de 2 é o mesmo que 2 elevado a 1/2, ó. E aí, nesse momento, eu posso cancelar as bases, ó. Acabei de descobrir que o nosso y1
ele vale 1/2, ó. Sacou aí, galera? Então, o nosso primeiro ponto que nós temos dessa função é o ponto de coordenadas raiz de 2 e 1/2. Agora vamos descobrir o outro pontinho. Para descobrir o outro pontinho, agora nós vamos trocar aqui o x por raiz de 8, ó. É o x2, ó. Então, esse raiz de 8 aqui, ele vai ser o nosso x2. Então, nós vamos ter o y2 vai ser igual a, vamos lá, logaritmo de quem? Da raiz quadrada de 8 na base 2, ó. Faz a regrinha do logaritmo, ó. 2 elevado a y2 deverá, portanto, ser igual a raiz de 8. O que é a raiz de 8? É 8 elevado a 1/2. Só que tem um detalhe. Esse 8 não é 2 ao cubo? Então fica 2 elevado a y2 sendo igual a 2 ao cubo com 1/2 lá fora. Então o 3 do expoente do 2 vai multiplicar 1/2. Então vai ficar 2 elevado a 3/2. Ó. Como as bases são iguais, eu cancelo. Então o nosso y2 ele está dando igual a 3/2. Ó. E aí, galera, eu já sei qual é o outro pontinho. O outro pontinho do gráfico é o ponto de coordenadas raiz de 8 e 3/2. Ó. Agora a gente pode terminar a questão. Ele quer saber qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos, ó, o P1 e o P2. Como é que faz para achar a equação da reta? É só botar na tabelinha, ó, que a gente já aprendeu. Como é que eu faço? Vamos lá. Coloca as coordenadas do primeiro ponto. Raiz de 2 e 1/2. Ó. Coloca as coordenadas do segundo ponto. Raiz de 8, que é a mesma coisa de 2 raiz de 2. E 3/2. Coloca x e y, né? X e y. E termina com aquele pelo qual você começou. Você não começou por raiz de 2 e 1/2, então você termina por ele, ó. Raiz de 2 e 1/2. Aí é só passar a régua, passa a régua, ó, e iguala o resultado dessa continha a 0. Vamos lá. Quando a gente fizer aqui essa continha, ó, vai ficar 3/2 vezes raiz de 2. Então vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Ó. Aí vai 2 raiz de 2 vezes y, que é 2 raiz de 2y. Aí vai x vezes 1/2, que é x sobre 2. Agora vamos trocando o sinal. Vai ficar 2 raiz de 2 vezes 1/2. Vai cortar o 2, né, com o 2 de baixo. Vai dar raiz de 2, só que troca o sinal, ó, quando está voltando. Então é menos raiz de 2. Vamos lá. Voltando, ó. 3/2 vezes x. Dá 3x sobre 2. Troca o sinal. Fica menos 3x sobre 2. Ó. Aí vamos lá. Y vezes raiz de 2. Raiz de 2y. Troca o sinal. Menos raiz de 2y. Isso aqui tudo é para dar igual a 0. Beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou multiplicar essa equaçãozinha aqui, ó, toda por 2. Porque aí se eu multiplicar ela toda por 2, eu mando embora esses denominadores 2. Ó. Então vamos lá. 2 vezes 3 raiz de 2 sobre 2. Aí fica 3 raiz de 2. Ó. Beleza? Vamos lá. 2 vezes 2 raiz de 2y. Fica 4 raiz de 2y. Tá ok? Aí vamos lá. 2 vezes x sobre 2. Fica x. Vamos nós. 2 vezes menos raiz de 2. Fica menos 2 raiz de 2. 2 vezes menos 3x sobre 2. Fica menos 3x. Vai. 2 vezes menos raiz de 2y. Dá menos 2 raiz de 2y. Tendo que dar igual a 2 vezes 0. 0. Agora você simplifica para terminar. Vamos lá. Quando você simplificar aqui, olha como é que vai ficar. Você vai ter x menos 3x. Vai me dar menos 2x. Ó. Vamos lá.
quanto é que é 4 raiz de 2y menos 2 raiz de 2y? Dá mais 2 raiz de 2y. Vai. Quanto é que é 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2? Dá raiz de 2. Então coloca mais raiz de 2. Tudo isso tendo que dar igual a zero. Aí você diz assim, Raul, não tem essa opção. Calma. Se você pegar essa equaçãozinha que você achou e você multiplicar ela toda por menos 1, aí olha o que é que vai aparecer, ó. Vai ficar 2x menos 2 raiz de 2y menos raiz de 2, dando igual a zero, ó. E se você olhar bem direitinho para o que está escrito aqui na lousa, isso aqui, moçada, 2x menos 2 raiz de 2y menos raiz de 2 igual a zero é o que está na opção A. Pode olhar aí bem direitinho que você vai concordar comigo. Belezinha, moçada? Então a questãozinha um pouquinho chatinha pelas pontinhas, mas tranquila, tá? Beleza? Então fechamos aqui nossas questõezinhas do módulo. Vamos junto!